esse assunto do cristão envolvido com política cada vez de novo retorna, e principalmente quando nós estamos próximos de uma eleição. Então cada vez de novo o tema surge. E aí, será que o cristão deve ter envolvimento com a política? Ele deve ficar de fora? Em geral, quase todos concordam que o cristão sim tem que ter algum envolvimento com a política. A grande questão é como deve ser esse envolvimento com a política. Né? Que o cristão deve ter de alguma forma envolvimento é ponto pacífico, porque não há área da vida humana em que o cristão vai se isentar. Infelizmente, num passado bem recente, não apenas na esfera da política, mas até mesmo o envolvimento e a participação do cristão na sociedade de um modo geral, ficou muito prejudicado por causa de uma dicotomia falsa que foi proclamada por muitas igrejas, onde o cristão deveria então se separar do mundo, se isolar, e isso acabou contribuindo para que uma baixa interação com a sociedade acontecesse. Isso depois de um longo período de uma tradição que sempre lutou para se inserir na sociedade, para contribuir para o progresso da sociedade, aplicando os princípios da palavra de Deus a todas as esferas da vida. Eu vou voltar um pouquinho mais adiante sobre esse tema. Mas nessa primeira parte, particularmente, eu estou fazendo uso do artigo O Cristão e a Política, que foi publicada pela revista Diaconia. Se você não conhecia a revista Diaconia, você pode acessar no seu navegador, revistadiaconia.org. Lá tem um artigo que trata exatamente sobre esse ponto, o cristão e a política, e eu estou tirando algumas coisas desse artigo e interagindo também um pouco com as minhas leituras nessa área. Mas para você que talvez não tem lido nada sobre isso ultimamente, eu sei que para muitos, tem muitos livros hoje em português, traduzido ou produzido por autores cristãos que estão publicando em língua portuguesa, muito material que está aplicando a cosmovisão cristã e então trabalhando no ambiente da política. Mas esse artigo é resumido, você pode ler em poucos minutos e vai introduzir você realmente nesse assunto para destacar realmente o papel do cristão na esfera da política pública. Quando falamos sobre política, falamos sobre política pública, o envolvimento na administração geral, nas esferas diversas, seja federal, estadual ou municipais. Então, esse artigo, escrito pelo pastor Cornelius Van Damme, isso não tem nada a ver com Jean-Claude Van Damme, viu? Por favor. Ele foi meu professor, tive o privilégio de aprender com ele no seminário no Instituto João Calvino, quando ele esteve dando aula no Brasil. Ele é canadense, ele é doutor e um dos professores do seminário reformado canadense. E a gente até brincou com ele na época, falando sobre Van Damme, porque aqui no Brasil todo mundo conhece Van Damme, hein? Mas quando nós falamos ele nem sabia quem era, hein? Então não tem nada a ver com Jean-Claude Van Damme, mas Cornelius Van Damme, professor de Antigo Testamento. Tem vários livros publicados nessa área de Antigo Testamento. Infelizmente, a gente ainda não tem os seus livros em português aqui para nós, né? Mas são livros bem recomendados. Ok, então, devemos pensar, nós sempre mencionamos os exemplos bíblicos, particularmente no Antigo Testamento, onde servos de Deus estavam ocupando funções políticas. Sempre que a gente está tratando desse ponto, temos que lembrar desses exemplos, e isso não é errado, não há nenhum problema com isso. E eu acho que até devemos começar mesmo citando que o testemunho de que não é incompatível com a vida cristã o envolvimento com a política é que homens de Deus no passado, na própria palavra de Deus, no Antigo Testamento, particularmente, se envolveram diretamente e atuaram dentro do ambiente político. Então, geralmente é citado o exemplo de José, quando ele é vendido por seus irmãos à caravana de Ismaelita para o Egito e vai para a casa de Potifar. Como Potifar era um homem diretamente envolvido com o governo de Faraó, então, por meio do episódio que levou inicialmente ele para a prisão, depois ele chega até a casa
do faraó ao palácio e o ambiente da administração pública naquele contexto do Egito. E José, então, ele realiza um bom trabalho na administração, mas também com conselhos ao faraó. Então, José orienta, ensina. É claro que num contexto bem especial, onde ele, debaixo da iluminação do Espírito Santo, recebe a interpretação do sonho que ele vai dar a Faraó. Mas os conselhos de José dado a Faraó também são conselhos importantes para realmente nós pensarmos sobre o papel que ele estava exercendo naquele ambiente político. Um outro exemplo que também deve ser sempre lembrado é o exemplo de Daniel. Quando o povo de Deus foi levado para o cativeiro babilônico, Daniel estava entre a leva de cativos, e então os homens mais geralmente ligados com as famílias reais e que tinham então maiores formações, esses homens eram aproveitados para desempenhar certas funções no ambiente palaciano. E então Daniel, nesse ambiente, ele acaba se destacando, mesmo quando ele é submetido a certas situações bem difíceis para um cristão, quando ele tem que tomar posição firme num ambiente que muitas vezes é hostil à sua fé. Mas assim, Daniel também o faz. Eu vou voltar a esse ponto um pouco mais adiante. Mas então, pegando esses exemplos de José e de Daniel, nós devemos olhar muito mais para os princípios que estão saindo do trabalho que tanto José como Daniel estão exercendo no ambiente palaciano, no ambiente de governo. Esses princípios de interceder em favor dos governantes são princípios que nós também vamos ver no Novo Testamento. O primeiro deles é orar, né? É realmente interceder pelos líderes. E o papel desses homens de Deus ao lado dos seus governantes era realmente para contribuir para que esses governos pudessem ser um governo apropriado, um governo que sobre a nação pudesse praticar a justiça. E esse princípio de oração que nós temos, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 2, né? Versículos 1 e 2, um texto que é sempre bom nós lermos de novo. Eu estou aqui fazendo a leitura a partir da NVI. Então, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens e pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então, de um lado, o nosso compromisso de orar, de realmente buscar, de interceder em favor daqueles que estão imbuídos da governança nas diversas esferas e também, né, nas diversas repartições, nas diversas áreas, mas também pensando sobre o benefício que isso traz para aqueles que estão debaixo desse governo, porque inevitavelmente você vai estar debaixo daquele governo. Você estando na região político-geográfica da governança daquele líder, você sofrerá os efeitos diretos da liderança daquele homem. Então, quanto melhor ele agir, mais benefícios trará para a população subordinada ao seu governo. Então, esse princípio da intercessão por meio da oração, invocando a graça de Deus, a bênção do Senhor, para que não apenas o governante, se for o caso de um presidente ou de um rei, mas também pensando sobre o seu entorno, sobre aqueles que estão em volta dele, no caso o presidente, os ministros de Estado, que estão ali auxiliando e executando certas ações ligadas com o seu governo, mas também pensando no papel daqueles que legislam, que têm de criar leis,
e daqueles que têm o papel também de julgar, pensando particularmente no nosso contexto de Brasil, com uma democracia presidencialista, onde o presidente tem o papel de executar o plano de governo que é apresentado e aprovado no parlamento. Mas também pensando então, sobre oração, mas também pensando sobre o papel de conselheiro que esses homens de Deus tiveram ao lado dos governantes. Tanto José como Daniel, eles foram importantes em advertir a liderança quando estavam cometendo algum erro, ou também aconselhando e recomendando para que eles pudessem tomar as decisões mais plausíveis, as decisões mais oportunas para a promoção do bem-estar geral dos seus súditos. Então, nesse sentido, nós lemos, por exemplo, em Daniel, capítulo 4, o versículo 27, é bem interessante porque Daniel corajosamente, ele não deixa de falar ao rei as palavras necessárias no dado momento. O versículo 27 do capítulo 4, então, de Daniel, ele diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continue a viver em paz. Veja que conselho, irmão. Veja a importância de, ao lado desses governantes, existirem pessoas que tenham acesso a ele, para que, eventualmente, possam recomendá-lo sem medo, confiando no Senhor e deixando para o Senhor os resultados disso, porque isso pode ser para a sua própria desgraça, se ele despreza, mas pode ser também para o seu próprio bem e para o bem geral dos seus súditos. Então, imagine, quem tem acesso ao presidente da República, ao vice, aos seus ministros, quem tem acesso aos deputados, aos senadores. Então, se de fato cristãos não estão participando dos trabalhos, ainda que sejam de maneira auxiliar, mas se eles não estão naquele ambiente, eles não têm a possibilidade de falar de maneira tão franca, tão direta e de vez em quando tão particular, tão privada. Nós ouvimos sobre tantas histórias de líderes que às vezes ouviam conselhos até mesmo de pessoas bem simples que trabalhavam no seu gabinete, no seu escritório, às vezes o homem ou a mulher que servia o cafezinho, o homem ou a mulher que fazia a limpeza, e sabedores eles de que eles eram cristãos, muitas vezes estavam fazendo perguntas para saber a opinião dele sobre determinadas situações. Imagine se ali não tem um servo de Deus, uma serva de Deus para eventualmente aproveitasse dessa oportunidade para dirigir-lhe palavras de conselho em nome do Senhor, eles perdem a oportunidade de ouvir, e de vez em quando protestos solenes mesmo, como o que Daniel está fazendo aqui ao rei, sabendo que isso poderia realmente custar-lhe a vida, porque dirigir-se ao rei com essa acusação tão forte de que os seus pecados estavam trazendo perturbação, e se ele quisesse viver em paz, ele deveria então renunciar a esses pecados e promover a justiça para o bem de todos, a fim de que pudesse ter uma vida pacífica. Então veja, realmente esse papel de Daniel foi realmente extremamente importante. Um outro protesto importante foi o de João Batista. Em Lucas capítulo 3, nós lemos sobre capítulo 3, versículo 19, lembrando, eu estou lendo aqui na NVI. Então, nós lemos sobre João Batista não cessava, ele tinha acesso a Herodes, Agripa, e ele não deixava realmente de censurá-los nos momentos oportunos. Então, 3,19 de Lucas diz:
Todavia, quando João repreendia Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Nós conhecemos bem a história, e no caso de Herodes, ele não acatou bem as advertências feitas por João Batista, e ao ponto de permitir a sua degola na prisão. Mas o protesto a Herodes foi feito, e a tal ponto que depois, quando Herodes encontra com Jesus, ele já não tem mais o privilégio de ouvir as advertências do próprio Senhor Jesus, porque a todas elas havia desprezado quando João havia realmente advertido ele. E de Jesus ele só ouve o silêncio ensurdecedor e condenador. Então veja, também o caso de João realmente serve para mostrar a importância de que aqueles que estão no entorno do governante possam protestar diante dos seus erros, dos seus abusos, mas também possam servi-lo como conselho. Ainda mais um exemplo vem de Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 25. O apóstolo Paulo não perde a oportunidade quando ele está diante de Félix. Então, no versículo 25, ele diz: quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Olha, quanta coisa Paulo está aproveitando para falar diante do governador Félix. Então, esses são alguns exemplos, e você pode pensar em outros exemplos bíblicos que realmente estão apontando para a necessidade realmente de cristãos estar presente em todas as esferas da sociedade, para cumprir o seu papel de protestadores diante da injustiça, mas também de conselheiros àqueles que estão imbuídos dessa autoridade. O Senhor Jesus, em várias passagens, ele está chamando os cristãos, os seus discípulos, para viverem nesse mundo como aquele contraposto à corrupção que tende a se generalizar, particularmente quando não há a verdade de Deus para combater esse mal. Por isso Jesus fala que cristãos devem ser como o sal da terra, que preserva, que dá gosto, mas também como luz no mundo, que penetra e desfaz as trevas. E assim, cristãos devem levar, por meio das boas obras, a glória de Deus diante de todos os descrentes. Isso não exclui, com certeza, aqueles que estão imbuídos de autoridade. Então, rapidamente, para nós irmos para o intervalo, já são 10 horas e 27 minutos. Então, rapidamente, pensando como nós podemos fazer isso. Na discussão sobre esse tema sempre vem aquela questão: será que eu preciso me associar a um partido político para fazer isso? Eventualmente isso é possível, isso não há realmente nenhum problema, mas não é a única forma. Com as suas capacidades, vocês podem estar no entorno dos políticos. Então, os jovens que estão nos acompanhando e pensando sobre as muitas vocações que podem ser desenvolvidas no entorno da governança, no nível federal, estadual, municipal, como nas autarquias e também nas repartições públicas, mas particularmente falando sobre o entorno da governança, do executivo do nosso país. De vez em quando, não necessariamente você se associando a um partido político, mas exercendo uma função que sirva de auxílio ao trabalho dos governantes, de tal maneira que você esteja próximo e possa servir de conselho. Interessante porque o Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil, e para quem está nos ouvindo, eu sou ministro das Igrejas Reformadas do Brasil, sou pastor aqui na Igreja Reformada em Caruaru. O artigo 23 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil toca nesse ponto
dizendo o seguinte: esse artigo basicamente se divide em duas partes. A primeira parte fala sobre o dever de respeitar essas autoridades, mas a segunda parte, então, é que mais chama a atenção. Ele começa assim: os oficiais da igreja ensinarão o povo de Deus que deve obediência e respeito às autoridades governamentais, visto que são ministros de Deus. Então, citando Romanos capítulo 13, versículo 1 a 7. A segunda parte agora: as igrejas manterão boa comunicação com essas autoridades, para que elas protejam legalmente a vida da igreja de Cristo. Quanto mais justo for o governante, então, maior garantia haverá para que a igreja possa existir livremente e assim livremente possa proclamar as verdades de Deus, que é a sua vocação. Então, no próprio regimento das igrejas reformadas, nós somos instados a manter uma boa comunicação, um bom contato. É claro que isso pode ser feito de muitas maneiras, né? É claro que isso pode ser feito, por exemplo, entrando em contato com o candidato que você votou, mandando um e-mail. Isso é bem recomendável. Nós temos um exemplo em nossa confederação, que é o pastor Adriano. Ele sempre fez isso e quando ele fazia, ele até compartilhava o conteúdo de sua correspondência para que outros irmãos pudessem aproveitar-se disso e enviar também, porque quanto mais pessoas enviando, o efeito às vezes é maior, né? Mas, então, nós precisamos sem medo. Nós precisamos realmente, como cristãos, falar em nome do Senhor sem medo. Isso não significa falar com arrogância, porque nós temos que ter a oportunidade de apresentar a Bíblia para os nossos governantes e devemos fazer isso de maneira inteligível. Muitas vezes, pessoas no ambiente político querem apresentar as Escrituras de um modo que não é compreensível para essas pessoas. Então nós temos que ser bem humildes, respeitadores, mas nós, e também de maneira inteligível, para que eles realmente possam compreender qual é a verdade da Bíblia. E nesse sentido, nós devemos realmente, como voz proféticas de Deus, né, em qualquer lugar que nós estivermos, no contato com a liderança do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, nós realmente tocarmos nos pontos mais sensíveis, os pontos que realmente muitas vezes estão trazendo grande dificuldade para a governança do nosso país. Temas como aborto, temas como legalização das drogas, temas como divórcio. E hoje, por exemplo, existe uma coisa que é quase uma religião no mundo, que são os direitos humanos, hein? Então, tudo em prol dos direitos humanos que acabam colocando as pessoas dentro de uma religiosidade. Então, negando a religião cristã e até mesmo outras religiões, eles então criam sua própria religião, onde o homem realmente é aquele ser que deve ser adorado. E hoje, por meio do direito, das legislações que têm sido criadas realmente para cada vez mais colocar o homem como o centro mesmo dessa adoração. Tudo deve ser feito em favor da humanidade. Então, nós como cristãos, nós temos que tomar os exemplos bíblicos do Antigo Testamento, compreendendo os princípios que dali saem, para que nós, assim como eles, também possamos ser influentes em nossa nação, contribuindo para os nossos governantes. Não é necessariamente ocupando a função de governante, embora isso também possa ser feito, é legítimo, mas também por meio de se aproximar, estar no seu entorno para contribuir de muitas maneiras, com conselhos, com palavras e com advertências até. No primeiro bloco, nós já falamos um pouco sobre a influência que o cristão pode oferecer no ambiente político. Só no começo do programa, eu já apresentei aqui as institutas da religião cristã, porque no livro 4 das Institutas, no último capítulo, capítulo 20, João Calvino vai tratar do relacionamento com o ambiente da sociedade civil. E naquele momento ele coloca princípios importantes
para o tratamento da política, como nós, como cristãos, devemos aplicar o princípio da governabilidade em todas as áreas de nossa vida e também na governança e na administração pública. Mas Calvino, ele foi extremamente importante, porque em sua época, como o grande teólogo sistematizador, que deu à reforma aquilo que a reforma precisava naquele momento. A reforma já estava bem disseminada, depois daquele início com Lutero e a proliferação do movimento de reforma por toda a Europa continental e posteriormente também se estendendo até as ilhas com as igrejas reformadas, que passou a ser conhecida como igrejas presbiterianas. Mas então no continente as igrejas reformadas se espalhando. Então foi muito importante aquilo que Calvino colocou como fundamento já nas suas institutas. Ele sistematizou não apenas as doutrinas bíblicas, mas também a prática cristã e particularmente relacionada com a política. E andando, pisando nessa estrada que Calvino havia pavimentado com os princípios da palavra de Deus relacionado ao governo e a nossa relação também com o governo. Então depois veio Guilherme Rum van Prinsterer, holandês. Van Prinsterer, ele vem um pouco depois de Abraham Kuyper, talvez é o nome mais conhecido para alguns de vocês que estão acompanhando o nosso programa. Abraham Kuyper, ele como pastor, né, ele realmente desenvolveu um princípio fundamental que depois foi desenvolvido por outros homens que organizaram melhor o pensamento de Kuyper acerca das esferas. Mas foi muito importante. Kuyper, como um pastor, ele conseguiu entender essa independência das esferas para que cada uma possa, dentro de sua vocação, glorificar Deus naquilo que foi chamado a fazer. E então, depois de ter colocado esses princípios fundamentais, tem um outro homem que vai realmente seguir nessas pisadas. Deixa-me só colocar na ordem aqui. Johannes Althusius, ele vem logo depois de Calvino, bem em seguida. E ele pega os princípios que Calvino havia estabelecido e desenvolve. Ele até chamado pai do federalismo, para quem está mais ambientado com a questão política, então entende melhor. Até hoje, Althusius, ele é lido, e não apenas no ambiente cristão, no ambiente político em geral. Esse livro foi publicado pela Top Books, e nós já temos ele em português, então é um privilégio que nós podemos já ler Althusius então, como fonte original, hein? Durante tanto tempo a gente sempre estava bebendo daquilo que alguém estava comentando sobre a fonte original, e hoje a gente tem privilégio de ler muito material já ad fontes, né, indo direto à fonte. Então Althusius é aquele homem que depois de Calvino, trabalhando no pavimento deixado por Calvino, ele desenvolve esse ambiente político e princípios fundamentais que são seguidos até o dia de hoje. Então depois, mais adiante, tem outros nomes, mas fundamentalmente, e os mais conhecidos. Então Kuyper, na Holanda, depois de ter estabelecido os princípios das esferas, ele também cria um partido político, o Partido Reformado na Holanda, porque para Kuyper, realmente o cristão ele tinha que desenvolver todas as esferas da vida, e ele tinha de estar presente em todas as esferas da vida. Como dizia ele, não há uma polegada nesse mundo que Cristo não reivindique como seu. Então, nesse sentido, Kuyper lutou para que realmente todas as esferas fossem desenvolvidas por cristãos. Por isso, então, surgiu escolas cristãs e partidos cristãos. Então, até o próprio Kuyper, desculpe, o próprio Kuyper, ele serviu como político em seu país, chegando, depois de ser deputado, chegando a ser primeiro-ministro na Holanda, por causa realmente da sua capacidade. E então, depois, Van Prinsterer desenvolve
ainda mais, ele entra no partido reformado de Kuyper. Van Prinsterer chega a fazer parte, membro desse partido, mas ele tem muito mais contribuição para dar. Por exemplo, ele desenvolve a teoria antirrevolucionária, né, dentro da política. E esse livrinho aqui, ele está disponível gratuitamente no site da Felire, digitalmente, para você baixar para o seu smartphone ou computador, é gratuito, você pode acessar, se não me engano, é felire.org, Felire. Essa é uma fundação sediada na Espanha que distribui literatura reformada para o mundo todo. Esse livrinho, por exemplo, eu recebi de graça. Você fazendo cadastro lá, eles, dentro do possível, eles fazem remessa para o mundo inteiro. Eu ganhei as institutas também, as institutas que eu leio, mais em espanhol do que essa que eu apresentei aqui a vocês. Então, esse livrinho de Van Prinsterer, ele é em espanhol, publicado pela Felire, mas eu quero antecipar aqui que o projeto Autúzios, isso é um furo de reportagem, se eu fosse jornalista aí estava marcando ponto, viu? O projeto Autúzios está promovendo a tradução desse livro, que é melhor. Esse livro aqui, ele está sem o último capítulo, mas a edição que o projeto Autúzios está traduzindo do inglês inclui o 4º capítulo, então estará na obra completa. Então, pode colocar na sua lista de livros a serem adquiridos, que é extremamente importante. Eu li nesse livrinho em espanhol, mas não tem o 4º capítulo, eu espero, depois da tradução desse livro em inglês para o português, poder aproveitá-lo também. Então, eu mencionei Calvino, mencionei Autúzios, mencionei Kuyper, mencionei Van Prinsterer. O que esses nomes têm de importante? E nós já estamos chegando no final do nosso programa. Eu gostaria de sugerir que você pesquisasse também no seu navegador sobre o tema tradição político reformada. Essa tradição política é uma herança riquíssima para nós que queremos entender mais sobre política, não apenas sobre política partidária, mas sobre o papel de cada cristão na sociedade. Se você estuda esses nomes e esses homens, você vai realmente ter um entendimento sobre o significado de política e sobre o nosso papel dentro da política que você jamais poderia aprender simplesmente assistindo a debates políticos e as discussões e toda essa coisa muitas vezes feia que nós somos apresentados nas mídias, nas reportagens, nos telejornais, na imprensa em geral, hein? Então, pesquise por tradição política reformada. Em 2017, eu fiz parte de um projeto chamado Refor 500 e nós tratamos esse assunto. Nós, quando estávamos no seminário, nós recebemos aula sobre tradição política reformada com o nosso querido irmão, agora esqueci o nome do professor, ele agora está no Mackenzie, na época ele estava na Inglaterra. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Se alguém lembrar aí, digita aí só para ajudar, tá? Lucas Freire Grace. Ele assina o blog Política Reformada. Você tem o site Política Reformada. Ele também contribui, acho que, para o projeto Autúzios. Hoje ele trabalha no Mackenzie, no núcleo de economia ou política, não sei bem. Então nós tivemos uma disciplina de política reformada no seminário Instituto João Calvino, e depois nós, então, nesse projeto Ref 500, nós tratamos esse assunto em um evento em Maceió, que tem as palestras no YouTube, mas esse assunto, o irmão Vinícius Silva Pimentel, que é presbítero da IPA, que agora está nos Estados Unidos, né? Mas também o professor Fernando, que é professor de História da Igreja Reformada em Biribeira, ele também tratou sobre esse assunto. É um assunto que, inclusive, eu quero retornar posteriormente para tratá-lo, porque nós precisamos tomar conhecimento da tradição político-reformada. Para nós entendermos como de fato devemos lidar com o assunto de política. Eu acho que é muito importante que a gente continue dentro dessa tradição, que é riquíssima, está dentro do ambiente cristão e está dentro de nossa tradição reformada, o que é uma bênção, é uma herança bendita, nós devemos dar graças a Deus por isso.